1 Samuel, capítulo 11, versículos 7 e 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Graças a Deus nós te damos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós somos gratos a ti pela oportunidade que nós temos. Nós pedimos que o Senhor nos guie essa mensagem ao coração dos irmãos, que o Senhor nos conforte e nos confronte com tua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos continuar nossa série de sermões em Samuel, no primeiro livro de Samuel. Nós estamos chegando ao terceiro sermão só nesse capítulo, no capítulo de número 11. Nós iremos continuar meditando no título do sermão passado, que é Jeová, o Deus que determina grandes obras. E hoje nós temos a parte 3 desses sermões que estão sendo feitos em partes. No decorrer desses sermões, nós vimos que o nosso Deus, o nosso Senhor, determina grandes obras para o povo de Deus. Como exemplo dessa história que lemos, nesses versos nos anteriores, nós podemos ver que Deus determina grandes obras por meio do povo de Israel. E o povo de Israel entendeu isso, entendeu que eles eram chamados às grandes obras, eles estavam sendo chamados por Deus. Do verso 1 ao 5, nós podemos observar o início dessa história, onde aparece um novo personagem que nós não conhecíamos ainda, chamado Naás, que cerca o povo em Jabes-Gileade, e o povo então é rendido por este camarada, esse rapaz chamado Naás. Naás era um homem orgulhoso e prepotente, pelo que nós podemos ver dos relatos. Ele afirma que vai fazer negócio com o povo de Israel, que vai ajudá-los ou fazer um trato com esse povo, apenas se eles estivessem dispostos a dar o olho direito para ele. Ou seja, o propósito de Naás era muito claro. Ele queria envergonhar o povo de Israel, queria humilhar o povo de Israel, como fica claro no verso 2. Isso não é novidade para nenhum de nós, que os inimigos da cruz, os inimigos do povo de Deus, os inimigos dos filhos de Deus, eles querem envergonhar os filhos de Deus, eles querem humilhar os filhos de Deus. Quantas vezes os inimigos tentaram envergonhar a cruz? Quantas vezes os inimigos da igreja, trazendo para o nosso tempo, tentaram humilhar o povo de Deus? Quantas pessoas nós vemos em redes sociais ou em programas de TV tentando desmerecer ou diminuir a fé cristã, ou diminuir os filhos de Deus? Isso é comum. Quando nós ouvimos Naás tentando envergonhar o povo de Deus, nós não deveríamos ficar surpresos, porque o que tem hoje são muitos Naás tentando envergonhar a igreja de Deus, tentando envergonhar os filhos de Deus deste tempo, dessa era. Nós não podemos, irmãos, imaginar ou pensar que os inimigos da cruz serão a nosso favor. Os inimigos da cruz têm um propósito muito claro, como Naás tinha: envergonhar os filhos de Deus, humilhar o povo de Deus. Como que eles humilham? Nos diminuindo, contando mentiras sobre nós e nos fazendo nos rendermos às suas pressões. O povo de Israel resistiu, não se rendeu à pressão de Naás. Nós, como igreja, nós não podemos ser violentos aos inimigos da cruz. Não podemos pregar violência a essas pessoas. Não podemos pregar uma espécie de violência contra essas pessoas que são violentas contra nós. O que nós precisamos fazer, como povo de Israel, é não nos rendermos às pressões deles. Não nos rendermos às humilhações deles. Nós não precisamos nos render ao que eles querem que nós façamos. O povo de Israel, eles não tinham escolha em relação ao que estava acontecendo. Com certeza, todos ali estavam de mãos atadas. Se eles estavam cercados, com certeza o exército inimigo era maior do que eles. Então eles não tinham o que fazer. O povo não tinha escolha. E, provavelmente, eles esperavam misericórdia e piedade no lugar errado. O povo de Israel acertou em não se render, mas eles erraram aonde eles estavam procurando misericórdia. A misericórdia eles não poderiam procurar em Naás. Quando eles pedem para que Naás os entenda, eles deviam imaginar que Naás não entenderia eles. Muitas vezes nós, como povo cristão, como filhos de Deus, nós esperamos, nós colocamos nossas expectativas de recebermos misericórdia, piedade ou amor, ou qualquer um sentimento positivo, aonde não há nada disso.
Nós não podemos esperar dos nossos inimigos piedade e misericórdia. Eles irão pisar em nós, se for possível, e eles irão nos destruir em um piscar de olho ou estalar de dedos, se for possível. Eles estavam esperando misericórdia, aonde eles nunca iriam encontrar. Naás, quando ele fala que vai ajudá-los, se eles tirarem o olho, isso não é ajuda, isso não é misericórdia, isso é tentativa de humilhação. A gente pensa, pelo menos Naás deu uma oportunidade. Não, Naás estava humilhando o povo de Israel. Naás estava envergonhando o povo de Israel. Naás não estava sendo misericordioso, Naás não estava sendo piedoso. O povo de Israel pede então um tempo, para que eles possam encaminhar uma mensagem, um pedido de ajuda ao povo. E o povo precisa ajudá-los nesse primeiro período. Se o povo não fosse ajudar eles no período proposto, eles iriam se render. Primeiro, eu fico pensando o que passa na mente o que se passa na cabeça daquela pessoa. O que passa na mente daqueles irmãos nesse momento. Aquelas pessoas estavam de mãos atadas. Não havia ninguém para ajudá-los. Eles estavam dependentes de outras pessoas. E eles pedem um tempo para que eles recebam a mensagem e voltem para ajudá-los. Eles não tinham certeza. Apesar de, naquele tempo, há uma identidade, uma relação de confiança, bem mais do que os dias de hoje, ainda assim aquele povo desconfiou se realmente alguém viria ajudá-los. Será que o nosso rei vai perder o seu tempo vindo para cá? Será que o nosso povo, os nossos irmãos que estão espalhados, eles vão perder mesmo o seu tempo? Eles vão largar suas famílias? Eles vão arriscar suas vidas vindo aqui nos resgatar? Aquele povo, com certeza, ficaram com a mente um pouco bagunçada. No verso 4, nós vemos os mensageiros relatando isso ao povo de Gibeá, cidade de rei Saul. E a reação do povo é unânime. Provavelmente, para quem faz uma leitura das Escrituras, de Gênesis até Samuel, essa reação do povo de Israel é uma surpresa. Porque o povo de Israel pouquíssimas vezes foi empático. Pouquíssimas vezes foi tão unido como é nesse relato. O relato é unânime, a reação do povo é unânime. Eles choram em alta voz, em bom tom. Quando souberam que seus semelhantes, o povo deles, estavam passando por essa situação, eles choraram em alto e bom som, demonstrando, assim, um sentimento real, com veemência e com firmeza. Quando foi, aplicando aos nossos dias, quando foi que nós conseguimos perder essa identidade do povo de Deus que está cravada em todos os relatos bíblicos? Quando nós perdemos a identidade de nos preocuparmos com o nosso próximo? Quando nós perdemos a identidade que o povo de Deus tem cravado no seu coração de olhar para os seus semelhantes sofrendo e chorar e sentir? Quando que nós substituímos essa compaixão, essa misericórdia pela chacota, pela ignorância, por ignorar? Quando que nós perdemos isso? O povo de Deus tem uma identidade. Eles são unidos. E eles se preocupam uns com os outros. Eles choram quando os outros estão cercados. Eles não tiram chacota, eles vão ajudar. Eles não ficam de mimimi ou de diferenças pequenas. Quando foi que nós perdemos essa identidade como filhos de Deus? Por que nós não choramos mais com os nossos irmãos? Por que nós não temos mais esse cuidado que o povo tinha entre eles? O povo de Israel está nos ensinando. E nós precisamos aprender. Nós vemos os nossos semelhantes. E eu não estou falando de semelhantes somente como cristãos. Nem todos os israelitas concordavam plenamente em tudo. Haviam suas diferenças. Eu não estou falando que nós precisamos nos preocupar com os nossos semelhantes, só as pessoas dessa igreja. E eu não estou falando que nós, como cristãos, nos preocupamos somente com quem é crente. A identidade cristã não é essa. A identidade cristã não é se preocupar somente com quem é de casa. Não é se preocupar somente com quem é crente. Não é se preocupar somente com quem é da nossa denominação. Não. A identidade cristã é se preocupar, é estar junto, é ajudar, é se entregar por aqueles que são semelhantes a eles. Os humanos, as pessoas. Quando que nós perdemos essa capacidade de amar o nosso próximo? Quando que nós criamos em nós uma identidade impostora de amar os nossos semelhantes, mas os nossos semelhantes ao pé da letra, aqueles que concordam conosco, aqueles que são da mesma igreja que nós, aqueles que têm a mesma linha teológica que nós, aqueles que têm o mesmo pensamento que nós, aqueles que têm o mesmo pensamento político que nós substituímos. Quando Deus crava uma identidade no povo cristão, se preocupem com os seus semelhantes. Isso está dizendo dos homens, das pessoas, se preocupem com as pessoas. Nós substituímos essa identidade, arrancamos a identidade que Deus nos deu e falamos, eu me preocupo com o meu semelhante,
Mas quando ele pensa como eu, mas quando ele se veste como eu, quando ele vai na igreja que eu vou, quando ele frequenta os lugares que eu frequento, quando ele pensa politicamente como eu, aí eu me preocupo com o meu semelhante. Quando que nós usurpamos a identidade que Deus nos deu? O povo de Israel estava disposto. Eles choraram pelos seus irmãos. Nós vemos pessoas chorando, sofrendo, e muitas vezes nós ignoramos, simplesmente porque não é próximo de nós, porque não pensa como nós, ou porque não se congrega, ou porque não é cristão. No versos 5 e 6, nós vemos a reação de Saul ao ouvir a notícia. Ele chega à cidade e vê o povo chorando. E não entende o que está acontecendo. Então ele pergunta. E quando ele é notificado do que ocorreu, o Espírito de Deus o consome. O Espírito de Deus se apodera dele e trouxe sobre ele uma ira santa. O Natanael explicou sobre essa questão da ira, ser justificável e ser santa, no caso de Saul, há alguns sermões atrás. No verso 7, onde nós vamos começar a adentrar no sermão de hoje, nós vemos Saul agindo. Podemos ver a ação de Saul frente a tudo o que está acontecendo. Um líder precisa agir quando acontece algo com seus liderados. E precisa agir rápido e com firmeza. O povo não tinha tempo para esperar. O povo já estava sem tempo. Saul precisava agir com urgência, com firmeza, rapidamente, pensar rápido e agir rápido. E foi exatamente o que Saul fez. Quantos de nós vemos a luta dos nossos irmãos e simplesmente ignoramos? Não pensamos nem em agir, não pensamos nem em cogitar o que podemos fazer, simplesmente ignoramos. Nós nem fazemos questão de conhecer a luta dos nossos irmãos. Nós não fazemos questão de conhecer a dificuldade do nosso irmão. Nós não fazemos questão de entendermos o lado do nosso irmão. Se nós, irmãos, tivéssemos ainda, pelo menos pouco dessa identidade cristã, nós não teríamos tantos conflitos como temos hoje. Tanta confusão que tem dentro do povo de Deus, com pessoas que estão praticamente no mesmo lugar, ainda há muita divergência, porque nós perdemos muito da nossa identidade. Como temos a cara de pau de nos chamarmos de irmãos e não participarmos da vida dos outros. Participar da vida do outro não é graça e paz. Participar da vida do outro não é um sorrisinho. Participar da vida do outro é entender, primeiramente. Entender o seu irmão. Participar da vida do outro é estar presente quando seu irmão precisa. Não é poxa, se eu pudesse. Poxa, se desse. Não, participar. Estar junto para chamar de irmão. Que possamos aprender com esse relato a participar da vida, seja alegria, seja sofrimento, seja luta, seja como for, participarmos da vida dos outros. Nós não viemos para a fé cristã, nós não fazemos parte da fé cristã para proclamarmos o contrário. Nós precisamos ser coerentes com nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé nos diz que nós somos irmãos, filhos do nosso Deus, criaturas iguais. Nos preocupemos uns com os outros, assim como o povo de Israel se preocupou. Nem era eles que estavam lá, os que não caíram no cerco, mas eles se preocuparam com as pessoas que estavam lá. No verso 8, que é o verso novo, que até o sermão passado nós estudamos até o verso 7, no verso 8 nós podemos ver a quantidade de pessoas que se juntaram para irem ao encontro do povo que estava cercado. O povo se juntou para pelejar em favor dos que estavam cercados, em favor dos seus semelhantes. 300 mil de Israel, 30 mil de Judá. O povo também agiu. O povo agiu pelo exemplo de Saul e pela ameaça. O povo estava disposto a batalhar em prol daqueles que não tinham mais forças para batalhar. A nossa fé nos ensina a batalhar pelos que não têm condições. Na igreja, na fé cristã, não existe quem fique para trás. Quem somos nós para largarmos o nosso irmão que caiu? Quem somos nós para largarmos o nosso irmão que não tem as mesmas capacidades que nós? Nem todo mundo tem a mesma capacidade. Nem todo mundo consegue ser e agir do mesmo jeito. Aqueles que não agem como nós esperamos, nós devemos continuar com eles, sem abandoná-los. Continue com o seu irmão, ainda que esse irmão não te acompanhe. Você tem a obrigação de levá-lo. Você tem a obrigação de batalhar junto com ele. Antes de entrar nos pontos, eu quero relembrar os pontos que aprendemos na semana passada, com o verso 7, 5 ao 7. Nós aprendemos na primeira lição que grandes obras, com frequência, chegam até nós de forma inesperada.
que grandes obras exigem sentimentos adequados e que grandes obras devem ser realizadas imediatamente, com urgência. Agora, após termos passado pelos versos, aprendido um pouco, analisado um pouco do texto, nós podemos chegar aos pontos da mensagem, às aplicações. E a primeira aplicação, o primeiro destaque que eu quero fazer, é que grandes obras exigem grandes atitudes. No verso 7, nós podemos ver isso. Grandes obras exigem grandes atitudes. O reino avança com a igreja trabalhando. O reino avança com cada um de nós trabalhando. Nós somos chamados a servir a Deus. Aqui não é lugar de espectador. Igreja não é lugar de espectador. Igreja não observa. Igreja não fica esperando. Nós agimos. Se não for para agir, se não agirmos, a igreja não sai do lugar. Se não agirmos, o ministério não avança. Se nós não agirmos como igreja, o reino jamais vai avançar. Como nós esperamos que o reino de Deus, o reino das boas novas, avance se nós não nos movimentamos? E eu nem estou falando de questão local, falando de se movimentar na sociedade, na nossa vida pessoal. O reino avança com cada um de nós trabalhando, principalmente os líderes. Os líderes, tratando especificamente de líderes, eles entram em ação. Quem é líder entra em ação. Olham a situação, criam consciência sobre a situação e entram em ação. Porque se o líder não fizer isso, o liderado não fará. Se o líder não der o exemplo de que está agindo, quem o líder é para exigir que alguém faça? O nosso Deus projeta obras para os seus filhos. O nosso Deus prepara obras para a sua igreja. E nós, como seus filhos, como igreja, como servos, precisamos estar dispostos a fazermos essas obras. Como o pastor falou em algum sermão, toda obra que vem de Deus é grande, porque Deus é grande. Veja, aqui em nossa comunidade, há muitas obras grandes a serem feitas. Quem está se movimentando? Quem está se entregando na obra de Deus? Quem está se entregando por essa comunidade? Nós precisamos ser sinceros conosco, com os irmãos. Nós somos irresponsáveis muitas vezes, e não estou falando somente de vocês, da liderança. Muitas vezes a liderança é responsável, muitas vezes os membros são irresponsáveis. Nós precisamos assumir nossas culpas e dizer que nós também erramos. Às vezes nós somos irresponsáveis. Às vezes nós deixamos a preguiça falar mais alto do que nós. Então nós estamos errados. Muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Se você ainda não sabe qual foi a obra que Deus te entregou, se você não sabe qual foi a obra que Deus entregou na sua mão, se você ainda não sabe qual a obra que Deus chamou, eu te digo, olhe para essa igreja. Essa igreja é a obra que Deus entregou na mão de cada um de nós. E cada um de nós temos obrigação de servirmos a esta comunidade, porque essa foi a obra que Deus te entregou. Olha para esse povo que está reunido aqui, é para isso que Deus te chamou. Se você não sabe ainda qual a tua obra, começa trabalhando aqui, trabalha na igreja, ajuda a igreja, serve a igreja, porque se nós não nos movimentarmos, a igreja não vai sair do canto e o reino não avança. Abra os olhos, veja o que Saul fez. A obra que o Senhor chamou Saul foi libertar o povo de Israel, uma grande obra. E esse chamado é especificamente para Saul, pois ele é o líder de Israel. Existem obras, tanto no ministério quanto nesse tempo de Saul, existem obras que Deus chama pessoas específicas. Todos nós somos chamados a trabalhar e a servir. Mas existem obras que Deus chama pessoas específicas. Deus não chamou o povo de Israel para libertar o povo. Deus não chamou aquela nação para libertar. Deus chamou Saul. E Saul, como um exemplo, carrega o povo para essa missão. Assim como Saul, naquela época, há serviços e há chamados, há obras que Deus chama especificamente os seus líderes para fazer. E que, não que os líderes sejam melhores que os outros, não que os líderes sejam mais bambambam, mais crentes, mas há chamados específicos. E o líder precisa ter uma dupla consciência. A consciência de que ele não é um herói, de que ele não é um supercrente, de que ele peca, de que ele erra e de que ele cai. E de que algumas obras ele precisa chamar pessoas para perto. Ele precisa convidar pessoas para ajudá-lo. E algumas obras ele precisa passar sozinho, porque Deus chama especificamente ele para fazer. Saul, como líder, fez certo. Agiu rápido, entrou em ação rápido, sem delegar seu chamado para ninguém. Há serviços que nós precisamos delegar. Por isso que o orgulho não é compatível com o ministério. Por muitas vezes,
alguns líderes quebram a cara, se desgastam, perdem até a sua fé, porque não delegam funções, porque querem levar a igreja nas costas. Você, como líder, não é Cristo. Você, como líder, não é supercrente. Você, como líder, não é herói. Não dá para fazer sozinho. Delegue funções, como Saul fez. Muitas vezes nós precisamos quebrar o nosso orgulho e dizer: eu não consigo fazer sozinho. E eu tenho irmãos para me ajudar. É para isso que a igreja está aqui. É para isso que há uma liderança. É para isso que há uma diretoria. É para isso que há pessoas servindo juntos. Para delegar funções, para ajudar uns aos outros. A primeira parte do texto diz: apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Essa é uma atitude ousada de Saul. Saul convoca o seu povo e é como se ele dissesse: vocês precisam ajudar os seus semelhantes. E provavelmente vocês não têm escolha. Ou vocês vão, ou vocês vão perder os seus bois. Grandes obras exigem grandes atitudes. Saul entendeu tudo isso. Por isso ele agiu como agiu. Como o Natanael disse na semana passada, Saul ainda sabia o risco que corria de ele afirmar isso, a questão dos bois. Ele estava colocando a autoridade dele em risco. Saul ainda fala: isso quem diz é eu e Samuel. Saul ainda fala: Samuel está comigo nisso. Saul traz para o povo uma liderança militar, que é ele, como um rei, como que sai da guerra, na frente da guerra, e uma liderança espiritual, que é Samuel. Com essa atitude gigante de Saul, nós podemos nos perguntar algumas coisas. Vejam o risco que Saul correu. Saul correu o risco, primeiro, de ser mal interpretado, o risco de ser interpretado como um ameaçador e não como um rei. Saul correu o risco de ser interpretado como um ditador autoritário, que está obrigando o povo de Israel a fazer o que eles não queriam. Saul correu o risco de perder credibilidade com o povo. Saul correu o risco de arriscar a vida de todas aquelas pessoas. Como líder, Saul correu riscos. Uma coisa que nós precisamos aprender, quem quer ser líder, quem já é líder, quem tem o chamado para ser líder, é que a cada decisão nossa, a cada atitude nossa, a cada dia no ministério, nós correremos riscos. A cada atitude que eu tomar, eu correrei riscos. A cada fala que eu tiver, eu estou correndo riscos. A cada decisão que eu tomar no ministério, eu estarei correndo riscos. A diferença é que Saul teve esses riscos. Saul correu esses riscos. E Saul teve uma atitude muito difícil. Mas Saul estava tendo uma atitude centrada em Deus, centrada no Espírito de Deus. De fato, há lideranças autoritárias e ditatoriais. Nós não podemos negar isso. E isso é uma opinião minha, ninguém precisa concordar comigo. Ninguém precisa estar debaixo de uma liderança autoritária e ditatorial. Ninguém é obrigado. Não é que é crente que é obrigado a ficar numa liderança ditatorial e autoritária. Mas Saul não estava sendo autoritário. Saul estava agindo, se você olhar uns versos atrás, Saul estava cheio do Espírito Santo. Saul estava dominado pelo Espírito Santo. Era impossível Saul ter nesse momento uma atitude autoritária e ditatorial, porque ele estava consumido, ele estava dominado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus jamais fará alguém agir dessa forma. Saul não agiu por si só. Saul agiu cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. E aqui vou deixar algumas perguntas e exortações para nós, como líderes, e para nós como corpo de Jesus. Primeiro, precisamos tomar cuidado com nossas atitudes, porque sim, nós precisamos agir, mas não de qualquer forma. Saul agiu rápido, imediatamente e com urgência, mas ele agiu dominado pelo Espírito Santo. Não é que eu tenho que agir imediatamente, eu tenho que agir, mas somente quando eu estiver agindo conforme o Espírito de Deus. Não é do meu jeito, não é na minha urgência, não é na minha pressa. É quando eu entender que a minha ação está de acordo com o Evangelho, a minha ação está de acordo com Jesus Cristo, a minha ação está sendo guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos tomar grandes atitudes pelo reino, mas centradas em Deus e no Evangelho. Atitudes que mostrem que é o Espírito Santo agindo e que não é o Ednardo falando. Ser líder é
tomar decisões quase todos os dias. Mas essas decisões não podem ser minha, do Ednardo. Não é que eu acho que é melhor fazer assim. Não é que eu acho que é melhor naquele dia. Não, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo, porque quem guia a igreja não sou eu como líder. Não é o Natanael como líder. Quem guia essa comunidade é o Espírito de Deus. E se eu, ou Natanael, ou qualquer um membro da diretoria, ou alguém do conselho espiritual, tomar atitudes erradas que não sejam guiadas pelo Espírito Santo, nós estamos errados. Estamos pecando contra o nosso Deus. Por mais que eu não concorde com decisões, por mais que eu discorde de algumas coisas, eu preciso entender que o Espírito Santo está guiando essa comunidade. E nós, e vocês como membros, precisam entender que as atitudes que tomamos, se estiverem de acordo com o Evangelho, se estiverem de acordo com o Espírito Santo, vocês não podem discordar. A partir do momento que nós tomarmos decisões que não convenham ao Evangelho, que não estejam de acordo com o Evangelho, vocês podem nos julgar e podem nos cobrar. Grandes obras exigem grandes atitudes. Mas são grandes atitudes provadas por Deus. Existem muitas grandes atitudes que não são aprovadas por Deus. A história é nossa professora nisso. A igreja, ela é guiada pelo Espírito e não por nós. Que as nossas grandes atitudes como líderes sejam guiadas pelo Espírito Santo. Deus livre todos os líderes dessa comunidade, os membros da diretoria, de agirem por si só. Nós, irmãos, por mais que nós tenhamos uma formação teológica, por mais que nós tenhamos estudos da Escritura, por mais que nós já sejamos líderes, todos nós, estamos predispostos a agirmos como nos agrada. Porque independe de o que nós somos, o tanto que nós estudamos, isso é o orgulho do coração humano, é a natureza caída. Todos nós estamos predispostos a agir como nos agrada. Que nós, como líderes, saibamos orar, pedir direção ao Espírito e agir de acordo com o Espírito e não de acordo com nossas decisões. Agora uma pergunta para refletirmos. Saul estava disposto a cortar os bois daqueles que não fossem para a guerra. Saul estava disposto a cortar os bois dos seus semelhantes. Uma decisão difícil. E nós? O que estamos dispostos pelo nosso povo? O que nós estamos dispostos a fazer pelo povo desta comunidade, pelo povo cristão dessa sociedade, pelo povo dessa sociedade no geral? Será que nós estamos dispostos a agir tão ousadamente como Saul agiu? Será que nós estamos dispostos a arriscar a nossa identidade? Será que nós estamos dispostos a arriscar a visão das pessoas sobre nós? Porque muitas vezes nós vamos precisar tomar atitudes ousadas, que vão desagradar muitas pessoas e que vão nos ver de forma diferente. Será que nós estamos dispostos a tomar atitudes que vão nos ferir às vezes em prol dessas pessoas daqui, em prol do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a ser tão ousados que pouco importa o que a sociedade vai olhar para mim e falar, importa se eu estou agindo corretamente de acordo com o Evangelho? Será que nós estamos dispostos a essa ousadia que Saul teve? Será que nós somos capazes de agir tão ousadamente como Saul, a ponto de falar, eu vou correr riscos, mas eu vou fazer? Para a igreja seguir, para a comunidade avançar, nós precisamos de pessoas dispostas. Pessoas que agem, pessoas que fazem, pessoas que estão dispostas a agir dessa forma, ousada como Saul. Nesse primeiro ponto, nós aprendemos que grandes obras necessitam de grandes atitudes, exigem grandes atitudes. Não é qualquer atitude, não é qualquer grande atitude. É uma grande atitude tomada, guiada pelo Espírito de Deus. A atitude que Saul tomou foi grande, mas não foi ilógica. Foi uma atitude tomada, arriscada, mas que ele estava sendo dominado pelo Espírito Santo. Então, era impossível ele estar errado ou equivocado. Nós podemos aprender uma segunda verdade, um segundo ponto no verso 7 ainda. Grandes obras exigem temor do Senhor. Grandes obras exigem temor do Senhor. A segunda parte do verso 7 diz: então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. É uma condição, o temor, nós estamos acostumados a olhar a palavra temor, o termo temor, e imaginar que é medo, ou terror, ou pavor, ou algo que gera apavoramento. O temor é uma condição em que há uma reverência por conhecimento, por consciência, por saber quem Deus é e entender que Ele deve ser reverenciado. O que é o temor do Senhor? É quando nós paramos
nós entendemos o Deus que nós servimos, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que Ele é soberano, e nós entendemos que Ele merece, não que Ele roubou de nós, mas que Ele merece o nosso respeito, a nossa reverência a Ele. Isso é o temor do Senhor. Se nós tivermos medo de Deus, simplesmente medo, não é temor, é só medo. O temor que o texto fala é um temor consciente. É quando você tem consciência de quem é o Deus que você serve e entende o que Ele merece, que é a sua reverência. Isso é o temor do Senhor. O povo ouviu o que Saul tinha dito. O povo que estava lá viu o que Saul falava era correto. E então caiu sobre eles o temor do Senhor. E o povo decide se unir a Saul. Mas perceba que o texto diz que o temor do Senhor caiu sobre o povo. O povo estava com temor do Senhor e não de Saul. Há pessoas que agem por temor dos outros, das pessoas. O texto fala que caiu sobre o povo o temor do Senhor. O povo não olhou para Saul e disse: nós precisamos ir porque Saul está ameaçando cortar os nossos bois. Nós precisamos agir junto com Saul porque Saul está nos ameaçando. Não. O povo só decidiu ir para a batalha quando o temor de Deus caiu sobre eles. As ameaças de líderes, as ameaças de pessoas sobre nós não podem nos influenciar a agirmos. A pressão humana não pode influenciar a tomarmos decisões. Se nós tomarmos decisões por pressões de quem está próximo de nós, ou por pressões dos nossos líderes, ou por pressões de quem está um pouco acima de nós, se houver uma anarquia, nós sempre iremos tomar atitudes erradas. O povo de Israel não agiu, enquanto o temor de Deus não caiu sobre eles. Não foi o temor de Saul, não foi por medo que Saul ameaçou eles que eles agiram, foi por temor do Senhor. As boas obras que nós fazemos, até nessa comunidade ou em qualquer outro lugar, se não for motivada por temor a Deus, para glorificar o nome de Deus, não fazem a mínima diferença para o nosso Deus. Se o povo de Israel tivesse saído da batalha com Saul sem o mínimo temor dele, Deus não estaria com eles. Deus não apoia obras que não são para glorificá-lo. Deus não apoia esse tipo de obra. Por isso que o povo só agiu quando o temor do Senhor caiu sobre eles. Na parte B do verso 7, nós podemos analisar uma coisa interessante como liderança. Líderes conseguem fazer outras pessoas agir. Nas quartas-feiras, nós estamos tendo aula sobre liderança. Creio que todos aqui sabem disso. Na primeira aula, nós vimos que um líder é alguém que influencia. O Nathanael falou sobre a questão da influência do líder. Líderes são pessoas que conseguem fazer os outros agirem, mas um líder que segue o caráter do Evangelho, ele não faz o outro agir por influência de si mesmo. Ele faz o outro agir por compreender e por conseguir mostrar que é Deus que está falando para ele agir. Saul não diz o povo que ele está convidando. Saul não está convidando o povo para ir, é Deus quem está chamando o povo para batalhar. É claro que hoje nós não podemos fazer como Saul, cortar os bois e mandar um pedaço para cada irmão dessa igreja, que nós queremos que trabalhe. Mas nós podemos influenciar no trabalho. Nós podemos influenciar o serviço. Nós precisamos ser um pouco mais humildes e parar de falar que quem quer trabalhar, que venha. Nós precisamos chegar nos nossos irmãos. Irmãos, vamos trabalhar juntos. Eu te convido, venha trabalhar comigo. Vem trabalhar nessa igreja. Nós não podemos ser, irmãos, pessoas que são orgulhosas. Como líderes, nós temos que muitas vezes levar para casa o que nós não queremos. Ouvir do nosso irmão. Irmão, me ajuda a fazer isso? Eu não quero. Tem que aprender a ouvir. Mas nunca seja culpado por não tentar influenciar o teu irmão a trabalhar, a servir a Jesus. Se o teu irmão não serve, tudo bem, o pecado é dele, mas chegue junto, fale com ele, chame-o para servir, não vai te custar nada fazer isso. Saul poderia ter sido desumilde, mesmo sabendo que ia morrer. E Saul, como nós conhecemos, Saul era um homem, algumas vezes, prepotente. Isso era um dos defeitos de Saul. Ele era muito orgulhoso, prepotente. E Saul poderia muito bem ter dito que iria sair em batalha sozinho. Mas como ele estava apoderado pelo Espírito Santo, ele ficou, falou, se eu vou, o povo de Deus vai comigo. E no final, foram reunidos 330 mil pessoas. Nós, irmãos, muitas vezes o nosso maior chamado é influenciar o início do ministério de outra pessoa. Às vezes nós achamos, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer? Às vezes nós podemos influenciar o início do ministério de uma pessoa.
Talvez, algumas vezes, a pessoa só precisa de uma fagulha, de uma faísca. E Deus te chamou para ser essa fagulha. Para convidar o teu irmão. Para falar, vamos servir? Serve. Faz isso, faz aquilo. Não mandando. Influenciando. Algumas vezes nós somos colocados em posições que recebemos grandes obras de Deus para fazermos. E algumas vezes, até tomarmos grandes atitudes. Rápidas. E às vezes não dá certo. Às vezes nós vemos, a obra é grande. A obra está aqui na minha mão, mas não dá certo. Porque as obras de Deus não podem ser feitas apenas com grandes atitudes. Elas devem ser feitas com temor a Deus. Quantos ministérios caíram? Quantos homens que nós chamávamos de homens de Deus caíram? Porque eles tinham uma grande obra na mão. Eles tinham grandes atitudes, mas eles tinham zero temor do Senhor. E o ministério daqueles que não têm o temor de Deus não se sustentam, não conseguem evoluir ou desenvolver. Lembre-se que Saul tinha uma grande obra pela frente, libertar o povo de Deus, e ele agiu rapidamente, agiu com urgência, como vimos em sermões atrás. Agora, uma exortação a todos nós, primeiramente aqueles que exercem algum tipo de liderança. Se nós exercemos liderança, foi porque o nosso Deus nos alertou que nós precisamos fazer isso em nossa comunidade. Porque a nossa comunidade confirmou o nosso chamado também. Então, se somos líderes aqui nessa comunidade, nós precisamos aprender com Saul essa verdade. Nós estamos com uma grande obra nas nossas mãos. É uma grande obra cuidar e pastorear do povo de Deus da ICEB Caucaia. É uma grande obra ser tesoureira da ICEB Caucaia. É uma grande obra ser líder das mulheres em ação da ICEB Caucaia. É uma grande obra ser secretária da ICEB Caucaia. Nós sabemos que tudo que Deus nos dá nas nossas mãos é uma grande obra, mas que cada ministério desse, que cada liderança dessa seja exercida com grandes atitudes, mas temerosas ao Senhor, com temor do Senhor. Cada liderança seja exercida com temor do Senhor. Primeiramente, cada um de nós precisamos entender que o nosso chamado vem do céu. Nosso chamado vem de Deus, vem do Senhor, e não de nós mesmos. Não somos nós que confirmamos o nosso chamado. É Deus que nos chama. Deus nos escolheu para exercermos o que estamos exercendo hoje. Depois, nós precisamos criar consciência de que é uma grande obra tudo que nós temos em nossas mãos nessa igreja. E depois precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus se aposte de nós e nos consuma, para que consigamos agir com atitudes grandes e temerosas a Deus. Que façamos a obra de Jesus aqui nessa comunidade com uma consciência de temor a Deus, não por medo, não por pressão, não por terror, não por ser influenciado sem o Espírito de Deus. Que nós sejamos convencidos que nós só podemos trabalhar e servir essa comunidade se for dessa forma, guiados pelo Espírito, com temor a Deus. Seja qual obra você faça nessa igreja, qual obra você faça na sociedade, seja limpar a igreja, seja pregar aqui no púlpito, Deus nos chamou para isso, e nos chamou para servirmos e exercermos isso com temor. Nós vimos que como líderes nós precisamos disso, precisamos influenciar nossos irmãos a agirem do mesmo modo. Que nós, a partir de hoje, como igreja, como líderes, possamos nos comportar dessa forma. Em nossas mãos estão grandes obras. E fora as que Deus poderá enviar para essa comunidade. Mas Deus enviará grandes obras para essa comunidade quando nós estivermos preparados para recebermos essas grandes obras. Por enquanto, começamos com a que nós temos aqui, com as coisas que nós temos aqui. Cada coisa dessa comunidade é uma grande obra. Que possamos conseguir exercer essas obras com temor ao Senhor. Nós podemos aprender um terceiro e último ponto. No verso 8. Grandes obras exigem um esforço coletivo. Grandes obras exigem um esforço coletivo. Como nós vimos durante esse relato, até o verso 7, nós podemos enxergar um esforço coletivo desde o começo, do povo como um todo, o povo reunido. Aqueles homens estavam juntos, aquelas pessoas estavam juntos, cercados e fadadas ao rendimento. Mas o povo estava nessa situação junta. Nós já podemos ver que aqui há uma coletividade. Quando nós chegamos ao verso 8, nós
encontramos a expressão completa dessa coletividade. O povo se junta e juntos eles formam um exército para libertar os seus irmãos, os seus semelhantes que estavam cativos. Os filhos de Deus estavam dispostos a batalhar pela liberdade de seus irmãos. E aqui é possível enxergarmos uma verdadeira comunhão dos santos. Uma comunhão que leva ao sacrifício uns pelos outros. Nós muito falamos em comunhão. E é muito bom a comunhão. Nós falamos em comunhão quando saímos para comer juntos, quando nós ficamos na calçada conversando. Mas a comunhão dos santos, uma comunhão verdadeira, ela só é verdadeira se ela gerar sacrifício uns pelos outros. Não há comunhão que gere resultado diferente disso. Uma comunhão verdadeira. Como que há comunhão entre os santos? Como que há comunhão verdadeira nessa comunidade, se essas pessoas que estão envolvidas na comunhão não são capazes de se sacrificar um pouco pelos outros? Se não houver essa possibilidade de sacrifício, normalmente, ou provavelmente, não aconteceu comunhão verdadeira. Uma comunhão verdadeira acontece quando o resultado ou a consequência dessa comunhão é a possibilidade de sacrifício um pelos outros. Os membros que participam de uma comunhão, a comunhão dos santos, essas pessoas, se houver uma verdadeira comunhão, elas serão capazes de se sacrificar uns pelos outros. Por isso que nós entendemos que aqui há o princípio de uma comunhão, porque os homens de Israel estavam dispostos a batalhar, estavam dispostos a se sacrificar, e aqui algumas vezes até com a vida. No verso 8, diz assim: quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Quando Saul juntou esses homens, formou um exército de no mínimo 330 mil pessoas. Podemos ver o resultado de uma comunhão bem definida, de um povo que vivia em comunhão, ou pelo menos nesse caso. Como nós podemos aplicar essa verdade para a igreja hoje? Já que, graças a Deus, nenhum de nós precisa sair em guerra por ninguém, por enquanto. Nenhum de nós precisamos sair em guerra pelos nossos irmãos. Nós podemos aplicar o serviço na comunidade. Primeiro, precisamos entender que um esforço coletivo, nessa situação do texto, era completamente necessário. Como que Saul ia libertar o povo se não houvesse esse exército? Não haveria como. Algumas vezes, algumas obras, algumas tarefas na igreja necessitam de um esforço coletivo. Os líderes ou um pastor não pode fazer tudo sozinho. Há algumas coisas que dependem extremamente de todos nós, que dependem extremamente de um esforço coletivo. Nós somos irmãos em Jesus, estamos na mesma comunidade, precisamos ter uma consciência sobre um reino parecida e precisamos trabalhar junto para que esse reino avance. É um trabalho coletivo. É um esforço coletivo, assim como esse relato que nós estamos lendo. Algumas obras dessa igreja precisam ser feitas por todos nós, pela igreja como um todo. Saiba, Deus chama cada um de nós para o serviço. Deus chama toda essa igreja ao serviço. Deus chama toda essa igreja ao trabalho coletivo. Não somos nós líderes que chamamos, é Deus que o chama. E até onde dá, os líderes preferem fazer sozinhos. O problema de muitas lideranças é que eles preferem fazer tudo sozinhos. Eles não querem a ajuda de ninguém. Mas com os textos bíblicos nós aprendemos que liderança não é exercida sozinho. Ministério não é exercido sozinho. O reino não avança eu fazendo sozinho. O reino avança quando eu consigo reconhecer que eu preciso de ajuda. E a ajuda de vocês, dos irmãos. E para trabalharmos juntos e fazermos o reino avançar e a igreja evoluir. Às quartas-feiras nós estamos estudando sobre liderança. Será que nós não percebemos ainda o que o Senhor está falando para nós? Será que a ICEB Calcaia ainda não conseguiu entender que às quartas-feiras estamos estudando sobre liderança, aos domingos nós estamos estudando 1 Samuel, também falando sobre liderança? Será que nós não entendemos ainda que Deus está nos chamando ao serviço? Porque se há uma liderança formada, porque se há um estudo sobre liderança, é porque nós precisamos servir. Será que nós ainda não acordamos para a mensagem que Deus está nos passando toda quarta e todo domingo? Se esforcem junto com a liderança, se esforcem junto com a diretoria dessa comunidade. Esse chamado não é o que faço. Não é os líderes que fazem, é Deus que está fazendo toda quarta-feira, todo domingo, há muito tempo. Deus está chamando essa igreja ao serviço. E nós podemos pensar, mas nós já estamos trabalhando. Estamos, irmãos. Estamos trabalhando. Nós reconhecemos que tem pessoas que estão trabalhando, fazendo sua parte pelo reino, mas nós estamos chamando todos ao serviço.
Deus está chamando todos ao serviço. Saul experimentou esse esforço coletivo em prol do povo em cativeiro. Ele, como líder, tem parte da responsabilidade disso, porque ele deu testemunho, ele deu exemplo. E Saul fala, chama o povo, e fala, eu e Samuel que estamos chamando. Há uma liderança militar e uma liderança espiritual. Ele está falando, não é eu que estou chamando. Samuel, como parte dessa liderança espiritual, comprova que há um chamado divino nisso. Ele está falando, quando ele diz, sou eu, Saul, que chamo, e Samuel também, ele está falando, eu estou convocando para a guerra. Mas foi Deus que falou isso antes. Deus que confirmou isso antes. Deus que chama o seu povo para a guerra, naquela situação. Que essa comunidade aprenda a ouvir o chamado de Deus. Muitas vezes nós vemos pregadores românticos, pregadores que são sentimentais demais falando que Deus sussurra ao ouvido dos seus filhos o chamado dele. Nessa comunidade, Deus não está mais sussurrando, Deus está gritando. Deus está falando há muito tempo e muito alto, em bom som, para que todos nós possamos ouvir. Deus não está mais sussurrando para essa comunidade. Deus não está mais sussurrando no ouvido de cada um de nós. Deus já está gritando. Deus já está falando toda quarta, todo domingo, sussurrando por meio de mim, por meio do Natanael, por meio de alguns irmãos. Deus está gritando, comunidade, reage, serve, trabalha. Que nós possamos nos preparar para tudo que vem para essa comunidade. Algumas obras de Deus estão prestes a vir para nós, mas nós precisamos estar preparados. Não só eu, não só o Natanael, não só a Thaís, não só Jéssica e Daniele como líderes das mulheres, mas todos nós, toda a comunidade está preparada. E sempre que você pensar que não há nada para fazer, você lembre-se que Deus não está mais sussurrando ao seu ouvido. Deus já está gritando. E se você não ouve, o problema não é da comunidade, o problema não é da liderança. O problema é seu, que você que não está ouvindo. Que o Senhor possa influenciá-los de alguma forma com essa mensagem. Essa noite nós aprendemos que grandes obras exigem grandes atitudes. Que grandes obras exigem temor do Senhor. E, por último, que grandes obras exigem um esforço coletivo. Que essa mensagem nos faça refletir no decorrer da semana e que gere bons frutos. Amém.